Oi, tudo bem? Hoje eu vou ler para você mais um conto do James Joyce, do livro da coletânea Durinenses. Hoje eu vou ler o conto Um Encontro. Vamos lá? Um Encontro. Foi Joe Dillon que nos fez conhecer o Oeste Selvagem. Possuía uma pequena biblioteca constituída de velhos números do The Union Jack, Pluck, The Halfpenny Marvel e The Halfpenny Marvel. Todas as tardes, após a escola, reuníamos-nos em seu quintal e organizávamos batalhas entre índios. Ele e Léo, seu irmão mais jovem, gordo e preguiçoso, defendiam o celeiro e o estábulo que tentávamos tomar de assalto, ou então disputavam conosco luta aberta na grama. Mas por melhor que lutássemos, jamais vencíamos cerco ou batalha e todos os combates terminavam com a dança da vitória de Joe Dillon. Seus pais iam toda manhã à missa, das oito na rua Gardiner, e o suave perfume da senhora Dillon perdurava no vestíbulo da casa. Dillon, contudo, brincava de maneira violenta demais para nós, menores e mais tímidos. Parecia mesmo um índio ao percorrer o quintal pulando e saltando, uma velha chaleira na cabeça, batendo o punho numa lata e gritando: "Ya! Yaca! Yaca! Yaca!" Ninguém acreditou quando disseram que ele tinha vocação para sacerdote. Entretanto, era verdade. Um clima de rebeldia difundiu-se entre nós, e sob sua influência desapareciam diferenças de cultura e temperamento. Associávamos alguns por arrojo, outros por divertimento e outros quase por medo. Entre esses últimos, índios revoltantes que temiam parecer estudiosos ou farcotes, encontrava-me eu. As aventuras narradas na literatura sobre o Oeste Selvagem não tocavam de perto minha índole, mas de qualquer forma abriam portas para a fuga. Apreciava mais alguns contos policiais norte-americanos, pontilhados de uma violência incontida e de belas mulheres. Embora nada houvesse de mal naquelas histórias, e sua intenção fosse muitas vezes literária, elas circulavam secretamente na escola. Certo dia, o padre Butler nos examinava sobre 4 páginas de história romana e o desajeitado Léo Dillon foi surpreendido com um exemplar de Halfpenny Marvel. Esta página ou esta outra? Agora, Dillon, vamos? O dia vamos. Mal amanhecer o dia. Estudou isso? O que tem aí no bolso? Nossos corações dispararam quando Léo Dillon entregou-lhe o folhetim e nós todos assumimos um ar inocente. Padre Butler virou as páginas, franzindo o senho. Que porcaria é esta? Perguntou ele. O chefe Apache. É isso que você lê em vez de estudar a história romana? Que eu não encontre mais uma maldita droga no colégio. O indivíduo que escreveu isso suponho, é um desses pobres diabos que escrevem para ter com que pagar sua bebida. Surpreende-me que meninos como você, educados, leiam tolice como essa. Compreenderia se tratasse de alunos da Escola Nacional. Portanto, Dillon, advirto-o energicamente, dedique-se ao seu estudo ou... A reprimenda em plena aula fez empalidecer aos meus olhos e esplendor do oeste selvagem. Caiu a câmera aqui. Retomando.
A reprimenda em plena aula fez empalidecer aos meus olhos o esplendor do oeste selvagem, e o rosto gordo e embaraçado de Léo Dillon despertou uma das minhas consciências. Porém, assim que me distanciei da influência inibidora da escola, comecei novamente a ansiar por emoções violentas, pela fuga que somente aqueles tumultuosos relatos propiciavam. As guerras imaginárias, ao entardecer, tornaram-se por fim tão enfadonhas quanto a rotina da escola pela manhã, porque eu desejava participar das aventuras reais. Mas aventuras reais, pensei, não acontecem para os que ficam em casa, devem ser procuradas. As férias de verão aproximavam-se quando resolvi romper, por um dia ao menos, a monotonia da escola. Com Léo Dillon e outro garoto, Mahoney, planejei faltar às aulas. Cada um de nós conseguiu 6 pence. Deveríamos nos encontrar às 10 da manhã na ponte do canal. A irmã mais velha de Mahoney escreveria uma justificativa para ele e Léo Dillon pediria ao irmão para dizer que estava doente. Combinamos de seguir ao longo do Wharf Road e chegarmos aos navios, cruzar o canal no ferryboat e dar um passeio até o Columbário. Léo temia que pudéssemos encontrar o padre Butler ou alguma outra pessoa do colégio. Mahoney, contudo, muito sensatamente, perguntou o que iria fazer o padre Butler no Columbário. Isso nos devolveu a confiança e tratei de completar a primeira parte do plano, recolhendo a contribuição de cada um deles. Após mostrar-lhes meu dinheiro, à noite, ao acertarmos os últimos detalhes, apoderou-se de nós uma vaga emoção. Despedimos-nos rindo, e ao apertarmos nossas mãos, Mahoney disse: "Até amanhã, camaradas." Dormi mal essa noite. Como morava mais perto, fui ao primeiro a chegar à ponte pela manhã. Escondi o livro na grama alta junto ao depósito de lixo, onde ninguém mais aparecia, e subi correndo à margem do canal. Era uma suave manhã ensolarada. Na primeira metade de julho, sentei-me no parapeito da ponte e fiquei a admirar meus frágeis sapatos de lona, que na noite anterior, antes de me deitar, havia zelosamente branqueado com argila, e ao contemplar os dóceis cavalos que subiam a colina, puxando os bondes repletos de operários. Os galhos das árvores que margeiam a alameda estavam vistosamente cobertos por tendras folhas verdes, por entre os quais o sol resvalava para tocar as águas do canal. O granito da ponte aos poucos se aquecia e eu comecei a bater nele com as mãos, ritmando a melodia que soava em minha cabeça. Sentia-me muito feliz. Encontrava-me ali, há 5 ou 10 minutos, quando vislumbrei o uniforme cinzento de Mahoney. Subiu a colina sorrindo e saltou ao meu lado no parapeito. Enquanto esperávamos, ele tirou o estilingue que se avolumava em seu bolso e mostrou-me as inovações que introduzira nele. Perguntei-lhe a razão de ter trazido e ele explicou-me que pretendia bater um papo com os passarinhos. Mahoney empregava gíria livremente e chamava o padre Butler de velho Bunzer. Esperamos mais um quarto de hora, mas não vimos sinal do Léo Dillon. Por fim, Mahoney saltou para o chão e disse: "Vamos embora." Sabia que o gordinho ia falhar. "E o dinheiro dele?" "Confiscado", decretou Mahoney. "Melhor para nós, 1,5 nota em vez de 1 nota." Percorremos a North Strand Road até a fábrica de ácidos e viramos à direita em direção ao porto. Assim que nos vimos longe da cidade, Mahoney começou a se fingir de índio. Perseguiu um grupo de meninas esfarrapadas, brandindo no ar o estilingue desarmado. E quando, num gesto nada cavalheiresco, 2 moleques maltrapilhos puseram-se a nos atirar pedras. Ele propôs lançar-lhes um contra-ataque. Objetei que os garotos eram pequenos demais, e seguimos caminho. O bando corria atrás de nós, gritando: "Protestantes, protestantes!" Julgavam-nos dessa religião porque Mahoney, acentuadamente moreno, trazia no boné a insígnia prateada de um clube de cricket. Na altura de Smoking Iron, tentamos sem sucesso fazer-lhes o cerco, mas seria preciso que estivéssemos pelo menos em 3.
Vingamo-nos da ausência de Léo Dillon, falando do moleirão que era imaginando quantas ele levaria do professor Ryan, a aula das 3 horas. Alcançamos finalmente as ruas próximas ao porto. Gastamos boa parte do tempo vagando pelas vielas barulhentas, rodeadas por locomotivas, sendo várias vezes repreendidos pelos condutores das caretas ruidosas, que nos queriam fora do caminho. Era meio-dia quando chegamos ao cais. Como todos os trabalhadores comiam suas refeições, compramos 2 grandes pedaços de bolo inglês e sentamo-nos para comer sobre um cano de metal, perto do rio. Deleitamo-nos contemplando o espetáculo do comércio de Dublin. As barcaças assinaladas ao longo por fofas espirais de fumaça. A escura frota pesqueira depois de Ringsend. O grande veleiro branco que estava sendo descarregado no outro lado do cais. Mahoney disse que deveria ser uma farra e tanto sair pelo mar num daqueles grandes barcos e ao mesmo tempo olhando os altos mastros. Vi e imaginei ver a parca geografia ensinada no colégio ganhar consistência diante de meus olhos. Lar e escola pareciam afastar-se de nós e sua influência apagava-se. Atravessamos o rio no ferryboat, pagando as passagens para sermos transportados junto a 2 operários e um judeuzinho levando uma mala. Estávamos solenemente sérios, mas por um momento nossos olhares se cruzaram e começamos a rir. Descemos à terra e ficamos assistindo a descarregagem do gracioso veleiro que víramos do outro lado do canal. Alguém ao nosso lado disse que se tratava de um barco norueguês. Foi até a popa e tentei decifrar o que estava escrito nele. Não conseguindo, voltei e fiquei a examinar o rosto dos marinheiros, para ver se algum deles tinha olhos verdes, pois eu tinha uma noção confusa. Os olhos eram azuis, castanhos e alguns até mesmo negros. O único marinheiro cujos olhos podiam ser considerados verdes era um homem alto que divertia os circunstantes gritando comicamente toda vez que as pranchas caíam no chão. Muito bem, muito bem! Cansados do espetáculo, vagueamos sem pressa até Ringsend. O dia tornara-se abafado e as vitrines das mercearias exibiam biscoitos bolorentos e descorados. Compramos chocolates e alguns biscoitos, que comemos pacientemente enquanto errávamos pelas ruas estreitas onde vivem as famílias dos pescadores. Não encontrando sorveteria, compramos 2 garrafas de limonada de um vendedor ambulante. Reanimado, Mahoney perseguiu um gato numa ladeira, mas o animal refugiou-se num campo. Estávamos fatigados e quando entramos no campo dirigimos-nos imediatamente para o alto da encosta de onde se podia ver Dodder. Era tarde e estávamos cansados demais para realizar a projetada visita ao columbário. Para que nossa aventura não fosse descoberta, deveríamos estar em casa antes das 4 horas. Mahoney olhou pesaroso para o estilingue e só depois que sugeri voltarmos de trem recobrou o entusiasmo. O sol desapareceu atrás de algumas nuvens e deixou-nos entre desalentados pensamentos e as migalhas de nossas provisões. Não havia ninguém no campo além de nós. Estávamos ali há algum tempo, em completo silêncio, quando vi um homem aproximando-se pela extremidade oposta do terreno. Observei-o preguiçosamente, enquanto mastigava um desses caules que as mocinhas usam para tirar a sorte. Ele subia a encosta devagar, caminhava com uma das mãos na cintura, segurando a outra uma bengala com a qual batia de leve na relva. Estava mal vestido num terno preto esverdeado e usava chapéu de copa alta. Parecia bastante idoso, pois seu bigode era grisalho. Ao passar por nós, olhou-nos de relance e continuou seu caminho. Seguimos-o com o olhar e vimos que depois de ter dado 45 passos, virou-se e começou a voltar. Caminhava em nossa direção, bem devagar, apalpando o chão com a bengala, tão lentamente que julguei que estivesse procurando alguma coisa na grama. Parou diante de nós e cumprimentou-nos. Respondemos a ele,
Respondemos a ele, sentou-se ao nosso lado, com gestos cuidadosos e lentos. Começou a falar do tempo, dizia que o verão prometia ser muito quente, e acrescentando que as estações haviam mudado muito desde quando era menino, há muitos anos. Acrescentou que o período da escola era sem dúvida o mais feliz da vida, e que daria tudo para ser jovem outra vez. Enquanto expressava tais sentimentos, que nos aborreciam um pouco, permanecemos em silêncio. Pôs-se então a falar da escola e de livros. Perguntou-nos se havíamos lido as poesias de Thomas Moore, ou se as obras de Sir Walter Scott e Lord Lytton. Fingi ter lido todos os livros que mencionou, de modo que no fim ele me disse: "Ah, vejo que é um rato de biblioteca como eu." E apontando para Mahony, que nos fitava os olhos arregalados, acrescentou: "Mas ele é diferente, prefere os esportes." Disse em seguida que tinha em casa todas as obras de Sir Walter Scott e de Lord Lytton e que nunca se cansava de lê-las. Evidentemente, explicou, certas obras de Lord Lytton não devem ser lidas por meninos. Mahony perguntou qual a razão, deixando-me aflito e perturbado, pois temia que o homem pudesse julgar-me tão ignorante quanto ele. Contudo, o velho apenas sorriu, deixando ver grandes falhas entre seus dentes amarelados. Perguntou então qual de nós dois tinha mais namoradas. Mahony levemente afirmou ter 3. Respondi que não tinha nenhuma. O homem não acreditou e disse estar convencido de que eu devia ter pelo menos uma. Fiquei calado. Quantos o senhor tem? Perguntou Mahony com insolência. Conte-nos. O homem sorriu, como antes, e revelou que, na nossa idade, tinha tido muitas namoradas. Todo menino, afirmou ele, tem uma namorada. Essa opinião surpreendeu-me como estranhamente liberal numa pessoa de sua idade. Julgava-me acertado o que ele dissera a respeito de meninos e namoradas. Em sua boca, porém, as palavras desagradavam-me e entregavam-me ao fato dele estremecer de quanto em quanto, como se levasse um susto ou se sentisse um calafrio. Continuou a falar e notei que sua pronúncia era boa. Começou a discorrer sobre meninas, falando de seus cabelos lindos e macios, e suas mãos delicadas, e de como nenhuma delas era tão séria quanto aparentava. Nada lhe agradava tanto, prosseguiu, quanto ficar olhando uma bela jovem, suas lindas e alvas mãos, seus cabelos macios. Dava-me a impressão de estar repetindo algo que havia decorado e que sua mente magnetizava pelas próprias palavras, girava lentamente em torno de um mesmo ponto. Às vezes falo como se abordasse um fato conhecido de todos. Outras diminuía a voz e empregava um tom misterioso, como se nos revelasse um segredo que não quisesse que alguém mais ouvisse. Repetia as frases incessantemente, alternando-as e enredando-as com a voz monótona. Continuei a olhar para o fundo da encosta, ouvindo-o falar. Depois de um longo tempo, seu monólogo cessou. Levantou-se devagar, dizendo que precisava nos deixar por alguns minutos. Sem mover a cabeça, eu o ouvi afastar-se para uma das margens do campo. Ficamos em silêncio depois que ele se foi. Passados alguns minutos, ouvi Mahony gritar: "Ei, veja o que ele está fazendo!" Como eu não respondesse nem erguesse os olhos, Mahony exclamou: "Velho safado!" Se perguntar nossos nomes, sugeriu: "Você será Murphy e eu Smith." Não dissemos mais nada. Estava decidido se iria ou não embora, quando o homem retornou e sentou-se novamente ao nosso lado. Mal o havia feito, e Mahony, divisando o gato que lhe havia escapado, deu um salto e iniciou sua perseguição. O gato fugiu mais uma vez e Mahony começou a tirar pedras no muro em que ele subira. Desistindo do ataque, ficou a caminhar à toa no fundo do campo. O homem recomeçou a falar. Afirmou que meu amigo era menino muito rude e perguntou-me se ele era açoitado na escola, muitas vezes. Indignado, ia responder que não éramos alunos da escola nacional para sermos açoitados, mas fiquei calado. Seu assunto passou a ser o castigo de meninos. Como que outra vez, magnetizado por seu discurso, seu espírito voltou a gravitar lentamente em torno desse novo eixo.
Disse que garotos como Mahoney deviam ser açoitados e bem açoitados. Quando o menino era rude e indisciplinado, nada o endireitaria a não ser um esmerado açoite. Palmatório ou uma bofetada no ouvido não adiantava. O que ele precisava era mesmo um belo e cálido açoite. Sua nova atitude chocou-me, e involuntariamente olhei-o no rosto. Defrontei-me com um par de olhos verde garrafa, que me fixavam debaixo de uma testa que se enrugava nervosamente. Desviei meu olhar. O homem prosseguiu o monólogo. Parecia ter esquecido seu liberalismo anterior. Advertiu-me que, se encontrasse um garoto conversando com uma menina ou namorada, iria chicoteá-lo e chicoteá-lo. Isto haveria de ensiná-lo a não conversar com meninas. E se o menino tivesse uma namorada e me disse que não, aplicaria-lhe um açoite, como nenhum outro piralho já recebera nesse mundo. Nada lhe daria tanto prazer, como se estivesse desvendando um complicado mistério. Escreveu-me como haveria de acertar esse menino. Gostaria de fazer isso, insistiu, mais do que qualquer outra coisa. Enquanto me conduzia monotonamente através desse mistério, sua voz ganhava um tom afetuoso, como a suplicar minha compreensão. Esperei que o monólogo terminasse e levantei-me rapidamente para disfarçar minha agitação. Demorei-me um instante fingindo amarrar os sapatos. Depois, dizendo que precisava ir embora, despedi-me. Subi a encosta devagar, mas meu coração disparava de medo que ele me agarrasse os tornozelos. Lá no alto, voltei-me, sem olhar para onde o homem estava. Perscrutei o campo e gritei: Murphy! Havia em minha voz um tom forçado de bravura e sentia-me envergonhado do covarde estratagema. Tive de chamar novamente para que Mahoney me ouvisse e respondesse. Como batia meu coração ao vê-lo atravessar o campo em direção a mim. Era como se viesse em meu socorro, mas eu já estava arrependido, pois no fundo sempre desprezara um pouco. Fim.